Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez aqui, começando agora, o nosso seminário, né, sobre formação superior, mundo do trabalho. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema instigante, na realidade, né, que é a sociedade 4.0, que já chegou e nós precisamos potencializar. Esse é o tema da palestra de agora à tarde com o professor Cassiano, que eu vou poder apresentá-lo dentro de alguns minutos. E é esse contexto que nós precisamos conhecer. O nosso convite agora é para conhecer o palestrante, que é o professor Cassiano Henrique de Albuquerque. E ele vai falar um pouquinho sobre a sociedade 4.0. Então, dentro de uma formação superior de graduação, é necessário que eu entenda aonde eu vou atuar. O que é esse mundo do trabalho? Né? Quais são os contextos que o envolvem? Culturais, ambientais, sociais, econômicos, né? Tudo isso envolve esse cenário de atuação dentro de um mundo de trabalho. Então, o professor Cassiano ele vai falar sobre sociedade 4.0 e dar dicas de como nós podemos nos potencializar. O professor Cassiano é professor do Instituto Federal de Alagoas, ele também é coordenador dos nossos espaços 4.0. Eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre o que são esses projetos assim extremamente inovadores, né, do Instituto Federal atual. O professor Cassiano ele tem graduação em licenciatura da computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele tem mestrado em engenharia de produção também da Universidade Federal de Pernambuco. É especialista em tecnologias digitais nas metodologias ativas para o ensino na Universidade Católica de Pernambuco e é doutorando do Programa de Educação, Matemática e Tecnologia da UFPE também. Ele é professor, né, do ensino técnico e tecnológico e coordenador dos nossos espaços 4.0, como eu falei. Professor Cassiano, um grande prazer estar aqui com você novamente, participar de mais um momento de diálogo, né, com os nossos estudantes e com você. Então, com você a palavra, professor Cassiano. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui, ter esse espaço para poder conversar um pouco com a nossa comunidade aqui do Instituto Federal de Alagoas. E, em nome do professor Iabe, quero agradecer a DEGRADE, né, Departamento de Graduação, também a Pró-Reitoria de Ensino, pelo convite que prontamente aceitei, e para poder conversar um pouco com vocês aqui nessa tarde do dia 8 de fevereiro. Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos, então, iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu vou pedir para subirem a minha apresentação, para que a gente possa, então, guiar a nossa palestra por ela. Se puder subir minha apresentação. Obrigado. Então, o tema da nossa palestra de hoje é A Sociedade 4.0 Chegou, Potencialize. Vocês vão perceber, ao decorrer dessa palestra, que eu tive que transcender esse tema, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Vocês vão ver aí o decorrer dessa palestra. Nessa palestra a gente vai ver muitos conceitos, vamos ver muitos exemplos, muitas ideias, e a gente vai poder, então, desbravar esse conceito tão interessante que a gente tem a partir, então, da nossa vivência, da nossa sociedade contemporânea, tá bom? Então, Sociedade 4.0 chegou, Potencialize é aqui o tema do nosso bate-papo aqui, que a gente vai falar a partir de agora. Bem, quem sou eu? O professor Iabe já fez uma introdução, né? Então, eu sou professor de informática do campus Maragogi. Atualmente, coordeno, juntamente com
professores Joanes e a Renata os espaços 4.0 aqui no nossa querida instituição, aqui no IFAL, e estou cursando o doutorado em Educação Tecnológica lá no Departamento de Educação na Universidade Federal de Pernambuco, né? Sou pernambucano e eu venho atuado aí nos últimos anos nessa temática de tecnologias digitais, formação de professores e metodologias ativas na educação, tá bom? Então essa é uma foto minha aí de frente ao campus, né? Fazendo algo que eu gosto bastante, que é o ciclismo, né? Então, para vocês poderem então conhecer um pouco mais da minha pessoa. Muito bem. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção nesse início aqui do nosso bate-papo é o seguinte: se o tema da nossa palestra é Sociedade 4.0, significa que deve existir algo chamado Sociedade 1.0, 2.0, 3.0. Concordo comigo, não é verdade? Porque se o tema da palestra é Sociedade 4.0, então, logicamente, né, a gente pode concluir que a Sociedade 4.0 ela veio após essas outras denominações anteriores. Vamos observar um pouco do contexto histórico, de como do que nós passamos e aonde nós estamos atualmente, né? Então, veja bem. Primeiro, a sociedade, como vocês podem ver aí na imagem, ela é um grupo de indivíduos. Então, a gente tem diversos tipos de sociedade, né? E quando esses indivíduos eles começam a se relacionar a fim de preservar objetivos comuns, a gente chama isso, né, de sociedade. Então, a gente tem a sociedade brasileira, a sociedade norte-americana, a sociedade japonesa. Bem, existem muitas sociedades aí, e hoje a gente fala em uma sociedade globalizada, né, que é uma sociedade onde a gente vai ter influências, né, interferências de um país no outro, e a gente constrói a nossa vida hoje numa sociedade conjunta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? É no histórico. Então, veja, como é que a nossa sociedade começou a se organizar? A nossa sociedade, os seres humanos, quando eles começaram a viver em grupo, eles começaram a viver da caça e da coleta, né? Então, o ser humano, ele era nômade. O que significa isso? Que ele mudava de um lugar para outro, né? Ele ia para um local, fixava, né, com o seu grupo ali, a sua residência, e naquele local ali, ele começava, então, a coletar os frutos das árvores, as raízes, não é? E também a caçar os animais ali do entorno. Mas, com o tempo, com o passar dos meses, dos anos, logicamente que aqueles frutos, aquelas raízes que ali estavam, aqueles animais que ali se encontravam, eles iam diminuindo a ponto daquela sociedade ali não conseguir mais consumir, né? Não conseguir mais sobreviver. Então, o que ele fazia? Ele se mudava. Todo aquele grupo, aquela sociedade daquela época, isso a gente está falando aí de milênios atrás, ela mudava de um lugar para o outro, e de outro para outro, né? E ficava em constante mudança, caçando e coletando. Essa era a sociedade 1.0. E esse aí é, né, um exemplo de como as coisas funcionavam naquela época. Obviamente que o ser humano ele foi evoluindo, né? Ele foi criando coisas novas, e uma das grandes descobertas foi justamente o que levou à questão do surgimento da sociedade 2.0, que é a agricultura. Então, a agricultura ela foi uma revolução na sociedade humana, porque ela permitiu, pela primeira vez na história, que o ser humano fixasse residência em algum local. Ou seja, ele não precisava mais estar se mudando de lugar em lugar, né? Agora, o ser humano ele conseguiu desenvolver uma tecnologia capaz de aprender a plantar e a colher o seu próprio alimento e também de criar animais naquele mesmo local. Então, as sociedades, elas deixaram de ser nômades e passaram, então, a fixar residência, e, a partir daí, a população ela passa a aumentar muito, né, com tudo que o homem
ele tem que se arriscar menos para conseguir o seu alimento, ele passa, então, a conseguir se expandir muito mais. E aí, ele vai se expandindo, e a sociedade, então, ela vai aumentando, né? A quantidade de pessoas no planeta, ela vai aumentando cada vez mais, né? Vai aumentando de forma exponencial, como se diz em matemática. Mas aí, em algum ponto da história, nós passamos da sociedade 2.0 para a sociedade 3.0. O que é que levou o ser humano a dar esse salto? A indústria. Né? Então, a gente teve o surgimento, no final dos anos 1700, a gente teve a Revolução Industrial. Eu acredito que todo mundo aqui deve já ter ouvido falar na Revolução Industrial. Não é verdade, pessoal? Vocês já ouviram falar da Revolução Industrial? Comenta aqui no chat do YouTube se você já ouviu falar da Revolução Industrial. Você já ouviu falar da Revolução Industrial? Coloca aqui no chat do YouTube, que eu estou acompanhando também o chat do YouTube aqui. Comenta aqui no chat do YouTube se você já ouviu falar na Revolução Industrial. Comenta aqui para dar uma olhadinha. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou mencionando aqui algumas características dela. Então, o que acontece? Até então, a produção dos objetos, dos artefatos, ela era artesanal. O que significa isso? Né? O que significa isso? Que as pessoas, elas produziam material e era algo único, né? Então, cada peça era diferente uma das outras, né? Eu estou vendo as pessoas respondendo aqui no chat, ó, sim, com certeza, sim, já. Então, esse conceito de revolução industrial é um conceito bem difundido, né? Quem é na disciplina de história, a gente vai sempre observar essa questão de que houve algo, né, de que foi tão impactante que ele mudou o curso da história. E que algo foi esse? A gente viu que a caça e a coleta foi algo que mudou o curso da história, depois a agricultura e agora a indústria, né? Então, o surgimento de máquinas que funcionavam a vapor, máquinas que funcionavam, né? Máquinas permitiram se produzir mais, em maior quantidade. As máquinas, elas passaram a agilizar os processos, né? Então, se conseguiu produzir muito mais coisas com a indústria em muito menos tempo. Então, se conseguir agora atender uma demanda muito maior. Porém, pessoal, uma coisa de negativa que trouxe, juntamente com a sociedade 3.0, foi o fato de que a gente começou, então, a impactar gravemente na questão do meio ambiente. Né? As indústrias, essa revolução industrial, né, ali que aconteceu na Europa, fortemente ali na França, 1789, ela se prolonga para todo o mundo, mas ao decorrer das décadas e dos séculos, ela também vem causando, né, um impacto muito grande no meio ambiente, mostrando que as sociedades também, quando elas mudam, a mudança ela não só traz coisas boas, elas podem trazer também alguns desafios, né? Bem, então, chegamos na indústria, produção em massa, máquinas a vapor, máquinas que agora faziam o homem produzir muito mais produtos, produtos em série, produtos para muito mais gente, para atender essa população que só crescia, crescia e crescia. O que veio após isso? Bem, a sociedade 4.0. Veja esse vídeo aí. Não é legal esse vídeo, pessoal? Vocês já tinham visto já
os robôs fazendo parkour? Vocês já tinham visto os robôs fazendo parkour? Interessante, gente, que essa é uma das muitas empresas de robótica hoje existente no mundo, tá? O nome dessa empresa é a Boston Dynamics e é uma empresa que ela produz não só esse modelo de robô, mas vários outros modelos de robôs. E que até deixa a gente querendo saber se é real ou não. Sim, é real, né? Não tem nenhum toque aí de computação gráfica, né? É um vídeo real e você consegue, acessando o site dessa empresa, descobrir também os valores que você tem que desembolsar para comprar um robô desses, por exemplo, né? Que é muito caro. Mas a gente vai... eu trouxe para vocês para que vocês pensassem. Muito bem. Qual foi a revolução que fez com que a gente saísse disso aqui para isso aqui? Como é que a gente saiu disso? Olha a pergunta, hein? Como é que a gente saiu de uma sociedade 3.0 baseada na indústria para uma sociedade 4.0 que é a sociedade da informação, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, no slide que eu coloquei para vocês. Então, é uma sociedade da informação, tá? Então, quando a gente sai de uma sociedade industrial para a sociedade da informação, o que aconteceu foi o advento da internet. Então, a gente tem a criação ali, né, no início dos anos 70, né, dos primeiros arcabouços da internet, né, que vem se consolidar na década de 90, e isso, a internet, ela influencia de uma forma tão forte a nossa vida, que ela faz com que outras tecnologias sejam desenvolvidas, conforme eu estou colocando aqui nesse slide, ó, como IoT, inteligência artificial e a robótica. Nada disso seria possível sem o advento da internet, né? Então, o IoT é a internet das coisas. A inteligência artificial são as máquinas conseguindo se aprimorar sozinhas, né? Sem a interferência do ser humano. E a robótica, esse exemplo aí que eu dei, né? São robôs que hoje atuam aí para servir ao ser humano, né? E para promover aí coisas que a gente não faria, né? Ou teria muita dificuldade em fazer sem ele. Então, pessoal, saímos da sociedade industrial 3.0 para a sociedade da informação, que é uma sociedade que é regida pela internet e pelas diversas tecnologias que a internet ela trouxe para a gente, né? Então, hoje a gente fala em globalização, hoje a gente fala em tudo conectado a todo tempo, né? Hoje a gente fala em máquinas que aprendem sozinhas, hoje a gente fala em máquinas que se comunicam sozinhas com outras máquinas sem a interferência do ser humano. Por exemplo, bem, acho que todo mundo sabe da utilidade de um semáforo, não é verdade? Semáforo, né? Semáforo. Então, imagina que existe um local, uma rodovia, em que tem um ponto da rodovia que chegam duas estradas e elas se conectam para virar uma só, certo? Imagina aí, coloca a cachola aí para imaginar. Duas rodovias, mas o que acontece? Se as duas rodovias tiverem um tráfego muito grande, quando esses carros que estão chegando em dois lugares diferentes, eles convergirem para o mesmo ponto, o que isso vai gerar, pessoal? Se eu tenho duas rodovias que tem muitos carros e elas vão chegar para virar uma rodovia só, uma está chegando da direita e outra da esquerda, isso vai gerar um grande congestionamento, não é verdade? É um problema das grandes cidades, né, gente? Quem aqui não já passou por um congestionamento, hein? Um engarrafamento? Então, o que se faz, por exemplo, a internet das coisas, que é uma das tecnologias da sociedade 4.0, por exemplo, permite que a gente coloque um semáforo em uma câmera, né, com um sensor. Essa câmera, ela começa, então, a contar, através de um sistema computacional, quantos carros estão vindo da rodovia da esquerda e quantos carros estão vindo da rodovia da direita. De modo que ela ajusta o tempo automaticamente
de quanto o sinal vai ficar verde para uma rodovia, ou verde para outra, ou vermelho para uma, ou vermelho para outra. Então, ela consegue diminuir ou aumentar o tempo em que o sinal fica vermelho para que o fluxo, para que o tráfego, ele cause o mínimo de congestionamento possível. Esse é um exemplo da internet das coisas. As máquinas conversando entre si sem a intervenção humana. Deu para entender, gente, essa questão do que é o IoT da sociedade 4.0, né? Quando você ouvir falar em IoT ou internet das coisas, aí você lembra disso, né? São máquinas conversando entre si sem a intervenção do homem, né? Sem a intervenção do homem. Então, sensores conseguem tomar decisões a partir do que está sendo registrado, sem que o homem necessariamente dê algum comando ali que ele guie aquela operação. Tá certo? Então, sociedade da informação é a sociedade 4.0 e suas diversas tecnologias na nossa vida. A gente está lidando o tempo todo com essas tecnologias. Bem, e o que é que vem depois disso? Bem, a sociedade 4.0, ela justamente, como eu comentei, ela veio das demandas da indústria. A indústria, ela mudou. Com a questão da internet, pessoal, a indústria, então, ela passou a demandar outras coisas, como, por exemplo, inteligência artificial, realidade aumentada, robótica avançada, conectividade, impressão 3D, produção customizada. Se você for hoje numa indústria, se você for hoje numa indústria de ponta, uma indústria moderna, você vai ver que ela tem muito mais máquinas do que pessoas. Eu visitei há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu visitei uma indústria de cerâmica que fica próxima a Maceió. E é impressionante o grau de automação que existia dentro daquela indústria. Muitos dos processos ocorriam automaticamente. Quando as cerâmicas ficavam prontas, robôs vinham pegar a cerâmica pronta e já levava para o local correto de armazenagem. Essa é uma demanda da indústria moderna, da indústria 4.0. Então, a sociedade 4.0, ela vem atender uma demanda de um setor industrial cada vez mais especializado, cada vez mais tecnológico, cada vez mais moderno, cada vez mais conectado, globalizado. Certo? Então, a partir daí, acontece algo. Internet das coisas. Presta atenção aqui no vídeo. É a conexão de tudo, desde relógios, carros e até geladeiras. A conversa entre eles será por meio de chips, sensores e antenas. Imagine a geladeira avisar o celular que é preciso comprar frutas e verduras. Na indústria, uma máquina poderá enviar um comando para outra máquina e, assim, acelerar a confecção de um produto. Inteligência artificial. Corretor ortográfico, site de pesquisa Google e a ação de um robô são exemplos de inteligência artificial que já fazem parte do cotidiano. Na indústria, o setor automobilístico lançará carros inteligentes. Em vez de avisar no painel sobre a necessidade de troca do óleo, o automóvel vai consultar a agenda do motorista, ligar para o posto e programar a troca. Big Data. Dados e mais dados. O universo digital está cada vez maior e o desafio agora é saber utilizar tudo isso, porque dos dados tiram-se informações e das informações as grandes empresas poderão tomar decisões mais inteligentes, pensando em redução de custos e de tempo e desenvolvimento de novos produtos. Impressão 3D. O setor industrial recorre cada dia mais à impressão 3D, recurso que tem a ver com redução de prazos e ganhos de eficiência. Com uma impressora 3D, grandes, médias e pequenas empresas podem repor peças que saíram de circulação, testar novas ideias, elaborar protótipos e até mesmo produtos finais. Realidade virtual e aumentada. Lembra da febre do Pokémon Go? Ela resume bem a realidade virtual e aumentada.
Com recursos sonoros, gráficos e visuais, é possível conhecer destinos, simular ambientes de trabalho e funcionamento de meios de transporte. Na indústria, a realidade virtual e aumentada pode ajudar inspetores de qualidade a checarem máquinas e produtos. Robótica avançada. Um carro sem motorista é o que a indústria 4.0 chama de robótica avançada. A tecnologia recorre a sensores e sistemas de controle operacional sofisticados para garantir o transporte autônomo e seguro de pessoas. Funciona assim: máquinas e equipamentos que operam com sistemas de comunicação integrados e com conexão remota. Cibersegurança. Dados confidenciais e estratégicos precisam ser protegidos. E quando falamos em automação, os cuidados aumentam consideravelmente. Na indústria 4.0, em que tudo está conectado, a cibersegurança é fundamental para proteger sistemas e informações. E aí, gente, vocês conheciam todas essas tecnologias? Fala para mim aí no chat se você tinha alguma tecnologia dessa que você ainda não conhecia. Coloca aí no chat se tem alguma dessas tecnologias que, porventura, você não tinha ouvido falar ainda, apesar dela já estar fazendo parte da nossa vida aqui, na nossa sociedade 4.0. Coloca aí que eu quero saber se alguma das tecnologias que foram colocadas aí no vídeo, se você ainda não tinha domínio, não sabia muito bem que ela existia, né? Como é que ela funcionava. A gente pode só parar aqui e dar um exemplo no automóvel, né? Hoje, os automóveis, eles são um exemplo muito prático do que hoje a gente tem na sociedade 4.0. Então, você tem hoje um carro que tem um sistema de frenagem automática, né? Então, ele detecta se você está indo rápido demais, se aproximando muito rápido do veículo da frente e freia sozinho. Hoje, um carro, ele tem um sistema de alerta de mudança de faixa. Ou seja, o carro ele vai te alertar se você mudar de faixa de uma forma abrupta. O carro hoje tem sistema de controle de fadiga. Ele vai te avisar caso perceba que você está cansado. Gente, vocês têm noção de como é isso, né? O carro vai detectar que você está cansado e ele vai começar, então, a te avisar que é melhor você parar e é melhor você descansar para continuar a viagem depois, certo? Ah, professor, mas como é que isso acontece? De uma forma bem simples, por exemplo, o carro ele vai detectar, por exemplo, que quando você está cansado, você relaxa o músculo, né? E uma das formas de ele detectar isso é quando ele detecta que você está com a mão muito solta do volante, né? Ou ele também pode detectar que, através de sensores também, a questão do movimento das suas pálpebras. Né? Tem pessoas aqui no chat falando, por exemplo, carros que estacionam sozinhos, né? Então, assim, e hoje, pessoal, né, apesar de ser uma tecnologia que ainda está em fase de homologação, mas nós já temos carros que dirigem sozinhos, né? O carro autônomo hoje já é uma realidade, né? Então, a gente tem países aí que estão já bem avançados nisso, como o Japão, a Alemanha, né? Aqui no Brasil, não. Mas já temos, né, locais onde a gente tem aí, evidentemente, aí carros que já estão correspondendo aí ao que a gente chama de sociedade 4.0, certo? Então, aí, ó, um monte de exemplos aí de coisas que já estão acontecendo, né? Big Data é algo que eu queria também chamar a atenção. Big Data, hoje a gente tem tantos dados, né, que os dados eles começam a gerar informações valiosas para as empresas. Por exemplo, sabe como é que a Google faz, né, para saber, por exemplo, se a Covid-19 está aumentando ou diminuindo em algum país específico, gente, em alguma localidade específica? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que que instrumento, por exemplo, a Google poderia usar para monitorar, por exemplo, se
se tem mais casos ou menos casos de Covid ou de qualquer outra doença em uma determinada localidade? Bem, é através, por exemplo, do número de buscas. Então, por exemplo, se muitas pessoas em Maceió começam a pesquisar sobre Covid-19, automaticamente pode-se concluir que ali está tendo um aumento de casos, porque as pessoas estão muito interessadas em Covid-19 naquela localidade, tá? Então, por exemplo, depois vocês aí podem dar uma olhada, depois do Google Trends, né? Depois dá um Google aí, né? No Google Trends, que é um serviço para você ver o que é que o pessoal está mais buscando. A própria Google, ela deixa isso público, tá? Em cada local. E através disso, dos Big Data, uma empresa, por exemplo, ela pode observar onde é que ela pode investir mais no marketing dela, onde é que ela vai fazer a propaganda, onde é que ela vai, então, gastar no seu investimento, tá? Então, Big Data é uma outra tecnologia aí da nossa temática 4.0. Bem, vamos adiante. E a sociedade 5.0? Aí eu falei para vocês que em algum momento dessa palestra eu ia transcender o tema, porque não tem como a gente estar falando em sociedade 4.0 se o Japão, desde 2016, já fala em sociedade 5.0. Né? Então, o Japão, pela primeira vez, ele mencionou o termo sociedade 5.0 em 2016, gente. Já fazem 6 anos, né? Então, há 6 anos atrás, o Japão disse não. Nós, aqui no Japão, nós estamos nos preparando para a sociedade 5.0, porque a sociedade 4.0, a gente já passou dessa revolução. A gente agora vai para a sociedade 5.0, né? Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente dar uma participada. Você pode participar de 3 formas aqui comigo. Você pode pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code aí, ó. Aí vai aparecer assim, o que seria a sociedade 5.0 para você? Aí você vai colocar 2 palavras que, na sua opinião, seria a sociedade 5.0, que é algo que vem já depois de tudo isso que eu falei aqui até agora, que foi tudo que eu falei até agora foi da sociedade 4.0. Então, qual é a pergunta aqui? O que é a sociedade 5.0? Então, tem 3 formas de você participar aqui comigo. Vai lá, pega o QR Code aí, lê e acessa. Digita aí no teu navegador do teu celular ou do teu computador www.menti.com, menti.com. E aí, quando ele pedir o código, você vai colocar 37039119, conforme está aí na imagem, tá vendo? Então, eu posso até colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar no chat. Ó, para você participar comigo, você pode entrar aqui no www.menti.com, tá? E colocar o código na sequência, que é o 3703. Eu estou escrevendo isso aqui no chat, tá? 9119. Para você participar aí. E uma terceira forma é você digitar esse endereço que está aqui sublinhado, ó. https://www.menti.com/IPENVQOSOC. Pronto. Das 3 formas você vai conseguir entrar para participar comigo aqui. Ou você usa o QR Code, ou você entra no menti.com e coloca esse código aí que eu coloquei no chat, tá? Aqui do YouTube. Ou então você digita esse endereço aqui, que é o www.menti.com/IPENQOSOC. E aí você vai colocar 2 palavras, tá bom? 2 palavras. Eu vou também colocar aqui no chat já o endereço completo aqui, ó. Pronto. Que aí você vai ter 3 formas de você entrar. Você vai colocar em 2 palavras o que é que representa para você, o que seria a sociedade 5.0. Bota a cabeça para funcionar, a imaginação. Bem, se tudo que o professor falou até agora foi 4.0, o que seria 5.0? O que seria a sociedade? Qual é a característica da sociedade 5.0? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês
a tela das respostas, né? Deixa eu mudar aqui. Eu vou compartilhar aqui uma outra aba. Vê se vocês conseguem, gente, acessar aí para participar, né, o que seria a Sociedade 5.0 para você. E aí, porque é uma forma de a gente interagir, de a gente ver aí o que vocês pensam. Vocês conseguiram ver como participa? Então, ou através daquele QR Code que eu estava mostrando, ou através aqui, ó, do www.mente.com e coloca 37039119 e você vai entrar aqui. Ou então através desse endereço que eu coloquei aí também aqui no chat do YouTube, certo? Que é esse. Se você pegar esse endereço aí, copiar e colar na aba do seu navegador e entrar, ele também já vai entrar direto para você poder participar. Então tem várias formas aí de você interagir comigo, certo? Eu vou esperar aí uns 2 minutinhos para ver se vocês conseguem entrar, para a gente fazer uma interação bem bacana aqui. Vamos ver se alguém acerta aí. O que seria a Sociedade 5.0, gente? Né? O que seria... A gente transcendeu o tema da palestra. Ó. A palestra falava sobre Sociedade 4.0. Aí vem eu aqui e digo, ó, desde 2016 o Japão já fala em Sociedade 5.0. Então vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é Sociedade 5.0, porque 4.0 já ficou para trás, né? Pelo menos para o Japão já. Né? Para o resto do mundo ainda não, mas para o Japão já. O Japão já está na Sociedade 5.0. Está trabalhando na Sociedade 5.0. Bem, deixa eu esperar mais um minutinho, tá? Fique à vontade, tá, pessoal? Ó, www.mente.com. Aí depois vai perguntar qual é o código. Isso é no navegador, tá? De internet. Aí você bota 3703-9119. Coloca para avançar e ele vai aparecer assim para dois espaços para você digitar 2 palavras, né? E aí, ó, e o outro aqui eu vou colocar de novo aqui no chat do YouTube, ó. Primeira forma de participar é essa aqui, digitando mente.com e depois colocando esse código. E a segunda forma é digitando aqui esse endereço que ele vai direto lá para a nossa atividade interativa, certo? Coloquei aí no chat novamente, tá certo? Aí você acessa da maneira como quiser. Gente, devido ao nosso horário, eu não tenho condição de esperar tanto assim, né? Para a gente não delongar muito aqui a nossa palestra. Mas, assim, à medida que eu vou falando, à medida que eu vou aqui falando, vocês podem ir respondendo aí, tá certo? E depois a gente faz aqui um apanhado, tá bom? Ó, até agora aqui... Olha só as respostas de vocês até agora, ó. Teve gente que olhou pelo lado positivo e algumas pessoas olharam também pelo lado negativo. A palavra que mais apareceu até agora aqui foi transformação. Vocês estão vendo aí o resultado parcial até agora do que vocês estão interagindo comigo? Né? Então, transformação. Alguns colocaram aqui radicalismo. As palavras que ficam no centro são as que mais estão sendo comentadas. E as palavras que estão na periferia, elas são palavras que só apareceram uma vez. Certo? Então, apareceu aí, ó, informação, tecnologia para bem-estar. Aí algumas pessoas já observaram o ponto negativo. Desemprego, né? Teve gente que colocou assim, robôs. Teve gente que colocou velocidade, consciência, tecnologia, né? Teve pessoas que colocou assim, transformação tecnológica. Teve gente que colocou impressão 3D, né? Então, percebe que cada pessoa que vai respondendo, que vai interagindo com a gente, ele vai automaticamente aí atualizando a nossa nuvem de palavras que vai mudando, né, a cada interação que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, pessoal, essa dinâmica aqui é um exemplo de uma interação que a Sociedade 4.0 permite que a gente faça, né? Numa palestra como essa, eu daqui da minha casa e vocês aí de onde vocês estão, a gente consiga interagir numa palestra em tempo real e eu consiga pegar os resultados que vocês estão me dando e usar isso para que a palestra fique mais dinâmica, para que ela fique mais interativa possível, certo? E aí,
a gente observa aqui, então, duas palavras foram as palavras que vocês elencaram como o que seria essa sociedade 5.0 para vocês. Na maioria das pessoas colocaram algo muito ligado à transformação e algo muito ligado à tecnologia. Pessoal, eu vou parar aqui a partilha, mas vocês podem responder aí, tá bom? Mas é porque a gente vai seguir aí, tá certo? Ó, mais gente respondendo, a nuvem ela vai se atualizando, né? Alguma pessoa colocou agora humanidade e por aí vai, tá bom? Então vou voltar a partilhar agora o slide original, certo? Então deixa eu colocar aqui novamente. Então, a gente tem aqui, vou pedir para que subam de novo, ótimo, obrigado. A gente vai observando aqui que vocês comentaram, a Sociedade 5.0, ela deve ter alguma coisa muito transformadora. Sim, a gente já viu que quando a gente muda de Sociedade 1 para 2, para 3, para 4 e agora para 5, a gente fala em revolução, então algo que é significativamente forte para causar uma mudança de paradigma, né? E muita gente falou, então, em tecnologia. Vamos ver do que se trata. O Japão apresentou assim, ó. Esse vídeo aqui é do governo do Japão. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Society 5.0. A technology-based, human-centered society. With autonomous driving, we will be freed from the stress of driving and have access to safe and comfortable mobility. New medical and communication technology will allow patients to receive cutting-edge medical services at low cost, anywhere, anytime. A variety of advanced technology will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Towards Society 5.0, Japan will keep moving forward. Pessoal, isso não foi falsa modéstia ou demagogia do governo japonês, não. Eles estão, do ponto de vista tecnológico, num passo adiante do restante do mundo, né? E em termos de organização social. Então, eles falaram ali, em alguns pontos, né, que eu vou agora mastigar um pouco aqui para vocês entenderem o que é que essa sociedade 5.0 tem diferente da sociedade 4.0. Todo mundo conseguiu ver o vídeo aí do governo japonês, é um vídeo de um pouco mais de 1 minuto, esse que eu acabei de passar. Fala aí no chat, vocês conseguiram visualizar, pessoal? O vídeo do governo japonês anunciando em 2016 a sociedade 5.0 para o mundo. Depois você vai lá no YouTube e aí você acha lá esse vídeo para você assistir, tá certo? Mas deu para ver aí direitinho, né? É um vídeo curto, mas que causou um grande impacto mundial, né, em 2016, quando o governo, todo mundo ainda tentando meio que se ajustar ali à sociedade 4.0, aí chega o governo japonês e disse, não, a gente está já tentando se ajustar à sociedade 5.0, porque a 4.0 a gente já considerou que a gente já venceu esse ponto aí, né? Obrigado, pessoal, estou vendo que vocês conseguiram ver. Vamos lá, pontos principais da sociedade 5.0. Coloquei um pequeno exemplo aí da empresa Amazon. A Amazon é uma gigante da área de logística, né, pessoal? Acho que talvez vocês já tenham feito compras na Amazon, né? A Amazon é uma empresa mundial e ela é uma empresa que ela trabalha com compra e venda de produtos online. Nos armazéns da Amazon,
é tudo automatizado. Então, um dos pilares da sociedade 5.0 é a qualidade de vida. Então, a tecnologia na sociedade 5.0, ela vem com um parâmetro que ela tem que servir para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Não carregar peso, não fazer atividade insalubre. Então, por exemplo, você tem um robô que vai fazer uma atividade que é uma atividade perigosa, que para o ser humano seria uma atividade insalubre, né, ou com periculosidade. Então, entra a questão da qualidade de vida. Como eu estava começando a comentar, justamente a questão da direção autônoma, né? Então, carros que dirigem sozinhos, prover qualidade de vida, porque vão evitar, por exemplo, acidentes, vão evitar a fadiga, né? Vão dar a oportunidade do ser humano ele ter uma vida mais tranquila, uma vida que ela vai requerer menos desgastes, tá? Então, a questão do primeiro pilar é isso, promover qualidade de vida. Então, a sociedade 5.0, ela usa a tecnologia para que ela possa promover a qualidade de vida, e o Japão está focado nisso. Um outro ponto é isso daqui, a inclusão. Aliada de deficientes visuais e auditivos, a tecnologia é uma ferramenta importante para a inclusão. Aplicativos de celular ajudam a romper barreiras na comunicação. Todos aqui estão esperando para entrar no teatro. Eles não ouvem, mas hoje vão testar este equipamento de realidade virtual. Com esses óculos, eles vão poder entender o que se passa no palco. O que a Janaína está fazendo agora é perguntando para eles qual é a expectativa deles em relação a assistir a uma peça que antes eles não entenderiam nada. Eu estou na expectativa, assim, eu quero muito, eu convidei todos eles. A vontade é que dê certo esse projeto para vir sempre. É por isso que você quer que a enfermeira viva na minha casa, é lógico, é por isso. Para eles, já que é complicado fazer leitura labial de longe, o espetáculo se passaria assim. Mas com os óculos tudo muda. Olha só como funciona. Todos os diálogos aqui do palco acabam sendo ouvidos por este aparelho que coloca a legenda. É como se você estivesse assistindo a um filme legendado. Então você imagina uma pessoa que está lá fazendo, né, a linguagem de Libras e a peça teatral. Então o surdo e o deficiente, ele não tinha foco na peça. Esse equipamento é só uma das muitas novidades que estão aparecendo por aí para facilitar a vida e a comunicação de pessoas com deficiência. Nos Estados Unidos, foi desenvolvido um aplicativo que enxerga para os cegos usando a câmera do celular. Basta apontar para um objeto e, se o programa reconhecê-lo, ele lê o que é em voz alta. Em Manaus, um professor criou outro aplicativo que possibilita a comunicação entre surdos e pessoas que não sabem Libras, a língua brasileira de sinais. Mamãe, eu amo muito você. Ele funciona em conjunto com sensores que ficam no braço da pessoa com deficiência e traduz a língua de sinais para o português. Gostaria de fazer um beno. Ele já vem preparado para interações do dia a dia, como escola, hospital ou restaurante. Eles já nos mapearam pelo menos 42 ambientes diferentes com o qual nós estamos desenvolvendo os sinais a partir das demandas deles. Essa não é a minha voz, é a voz do meu coração. Então, para a sociedade 5.0, a tecnologia ela tem que ser inclusiva. Então, percebam que até mesmo algumas iniciativas já surgem aqui no Brasil para isso, né? Então, como é que eu posso incluir com a tecnologia? Então, por exemplo, várias pessoas com necessidade específica, né, com algum tipo de deficiência, hoje eles utilizam a tecnologia como forma de inclusão. Eles conseguem fazer coisas que teriam muita dificuldade em fazer se não fosse, por exemplo, a tecnologia digital que já existe hoje, né? Então, a forma como a sociedade 5.0 enxerga a tecnologia é que ela deve ser uma tecnologia inclusiva, que ela deve diminuir as desigualdades, né? Que ela deve aumentar a forma como as pessoas se relacionam. E aí, o terceiro grande pilar da sociedade 5.0 é a sustentabilidade. É a evolução,
é a preservação, é um grande desafio que é se desenvolver com sustentabilidade. Então, através, por exemplo, de energias renováveis, através como energia solar, energia eólica, né? Então, é uma abordagem que ela tem que ter uma consonância entre o desenvolvimento tecnológico sem a natureza. Lembra que eu falei que era o grande desafio da sociedade 3.0, que é a sociedade industrial, que passou a produzir muito, né, e a poluir muito. Aí a sociedade 4.0, ela meio que não se preocupa muito com isso, mas a 5.0 sim. A 5.0 se preocupa o seguinte: como é que eu vou conseguir me desenvolver tecnologicamente sem agredir o meio ambiente? Como é que eu vou neutralizar o carbono que eu estou gerando? Como é que eu vou, então, pensar no futuro, nas próximas gerações, e como é, então, que eu vou promover tecnologia para que o planeta Terra não sofra com o desenvolvimento tecnológico. Certo, pessoal? Então, qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade são os pilares da sociedade 5.0. Então, estamos chegando aqui já no final, né? Então, a sociedade 5.0, ela está chegando, pessoal. A 4.0, estamos vivendo ela, e a 5.0, que já chegou no Japão, está chegando no resto do mundo, e ela vai surgir para nos tirar dessa zona de conforto. Não basta apenas ter tecnologia, eu tenho que ter uma tecnologia inclusiva. Não basta apenas ter tecnologia, eu tenho que ter uma tecnologia que se preocupe com o meio ambiente, né? Não basta eu ter tecnologia, eu tenho que ter uma tecnologia que promova a qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade, né? Então, de que forma você, que está terminando o ensino médio, pode fazer isso? Um dos exemplos fortes é fazendo, por exemplo, um curso superior aqui no IFAL, né? Cursos como os que já foram citados aí no começo aqui dessa nossa tarde, né? Então, o IFAL, ele tem uma série de cursos de bacharelado, como administração, engenharia agronômica, engenharia civil, elétrica, química industrial, sistema de informação. Veja que são todos cursos antenados com a realidade 4.0 e cursos que vai preparar você não só para estar na sociedade 4.0, mas para que você possa também participar da futura sociedade 5.0 aqui no Brasil, né? Então, nós temos bacharelado aqui no IFAL, nós temos licenciatura, eu mesmo sou licenciado em computação. O IFAL oferece licenciatura, né? São cursos que preparam você para ser docente em biologia, em física, em letras, em matemática, em química, né? Cursos tecnólogos são cursos superiores de curta duração, de 2, 3 anos, né? A gente tem curso de alimentos, design, gestão ambiental, gestão do turismo, hotelaria e laticínios. Então, veja, quantas oportunidades o IFAL não te dá de você conseguir estar nesse mundo 4.0 e se preparar para a sociedade 5.0, que está chegando cada vez mais forte, mais rápido, né? Então, potencialize para a sociedade 5.0, né? Você que está saindo do curso técnico, olha a sua escada, como ela ainda tem coisa para você subir. Tem a graduação, que são essas que eu mostrei, depois ainda tem a pós-lato sensu, que é ou a especialização, ou MBA, e depois tem as pós-escrito sensu, que são os mestrados e doutorados. Olha só, gente, quanta forma de você se potencializar para a sociedade 5.0, né? Transcendemos aqui o tema da palestra, que é a sociedade 4.0. Então é isso, eu estou finalizando aqui. Desculpem os problemas técnicos, espero ter conseguido motivar vocês aí a refletir um pouco mais sobre que tipo de tecnologia a gente quer ter na nossa sociedade e como é que você pode se preparar para tudo isso, né? Principalmente fazendo uma das nossas graduações aqui no Instituto Federal de Alagoas. É isso, pessoal. Obrigado a vocês. E é isso. A sociedade 4.0 chegou. Potencialize que venha a sociedade 5.0. Muito bem, professor. Muito obrigado pelas palavras, viu? É sempre muito instigante o tema, sabe? Porque é a realidade, né? Enquanto o pessoal vai, talvez, fazendo alguns comentários e talvez até alguns questionamentos, eu mesmo gostaria de fazer um questionamento e pedir para você tratar de um assunto também de forma bem objetiva, né? Porque nosso tempo já está quase acabando. Mas, inicialmente, é uma coisa que eu estava falando, naquele momento que você congelou sua imagem,
quando a gente ouve falar de sociedade 4.0, não significa que um estudante deve procurar apenas formações nas áreas tecnológicas, não é? O que ele tem que entender é esse contexto, esse novo contexto. E seja uma formação, como você falou, né, em licenciatura ou num curso superior de tecnologia, de design, de alimentos, de seja o que for, ou uma formação docente para dar aula de letras, né? Ainda assim, dentro da sociedade 4.0, vai existir espaço, né, para esses profissionais. Não vai? Esse é o questionamento que eu te faço. E depois eu gostaria que você falasse rapidamente também dos espaços 4.0, dos cursos, né, que o IFAL vai estar disponibilizando para a sociedade alagoana. Isso, professor Iabe. A gente consegue ver a sociedade 4.0 em qualquer área, né? Na área de saúde, a gente consegue ver, por exemplo, na telemedicina, que evoluiu muito agora devido à pandemia, né? Então, muitas pessoas descobriram que poderiam se consultar e poderiam utilizar, por exemplo, um caminho como esse, por exemplo, para ir ao médico, né? É claro que não para por aí. Médicos hoje, por exemplo, podem, em conjunto, fazer uma cirurgia estando em continentes diferentes, através de tecnologias promovidas pela sociedade 4.0. A gente tem exemplos de quem está na área, por exemplo, agrária, né? Eu fui visitar uma indústria do sertão de Pernambuco, e era impressionante o grau de tecnologia que tem ali. É uma indústria que simplesmente ela fazia manga. É a maior exportadora de manga do Brasil, fica no sertão de Pernambuco. Então, eles têm um processo absolutamente automatizado. As mangas, elas chegam, robôs fazem análise tanto do tamanho da manga e da imperfeição da manga. Essas mangas já vão para a esteira, já vão ser encaixotadas. Outros robôs pegam esses caixotes e já levam para os caminhões. Então é impressionante como em qualquer área a gente consegue ver fortemente, né? Principalmente se a gente for analisar áreas que estão antenadas com a tecnologia. Então, hoje a gente consegue, até em criação de frangos, por exemplo, né? Até ovos hoje são separados automaticamente por máquinas, né? Um ovo tamanho P, M ou G, aí você vai no supermercado e tem lá, bandeja de ovo tamanho G, e você sabe que aquilo ali foi separado por uma máquina, né? Advinda da sociedade 4.0. Sobre os espaços 4.0, que é algo também muito relevante a gente falar aqui, são ambientes tecnológicos, né, em formato de container, que o IFAL tem orgulho de dizer que só tem aqui em Alagoas, né? Então, a gente vai promover cursos nessas 6 unidades, né, que estão sendo implantadas até o final de março, com as aulas sendo previstas já para iniciar em abril, né, do meio para o fim de abril, e vão ser ofertados cursos, por exemplo, redes de computadores, eletrônica básica, impressão 3D, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos Android, dentre outros cursos que estão antenados com a demanda da indústria 4.0 e da sociedade 4.0 por tabela, né? Então, a gente espera captar essas pessoas da comunidade, dar essa formação tecnológica de qualidade gratuita para essas pessoas e prover para essas pessoas uma entrada mais fácil no mundo do trabalho e também promover para elas a oportunidade também de empreender seus próprios negócios, né? Então, o Espaço 4.0 ele tem essas duas vertentes. Ele tanto vai aproximar as pessoas do mercado tecnológico, como também vai abrir os olhos das pessoas para que elas podem também criar seu próprio negócio, empreender e também ter sua fonte de renda. Muito bom, professor. Algumas pessoas apenas comentaram, eu não vi nenhuma pergunta, né? Mas as pessoas comentaram aqui, por exemplo, de que realmente é uma realidade, né? Já é uma realidade, as cidades inteligentes, muitos elogios, professor Cassiano, parabéns, viu? É como eu falei, o tema é muito instigante, né? Mas, pessoal, realmente a realidade chegou. Então, o tema da palestra já fala, agora a gente tem que se potencializar. Seja num curso de formação de professores, uma licenciatura, em letras, em física, em química, seja num curso de tecnologia, em design, como eu falei, em alimentos, em hotelaria, em gestão do turismo que nós temos, seja num bacharelado, né, em sistemas de informação, nós temos cursos de sistema de informação,
no campus Maceió e no campus Arapiraca. Aí você já vai estar, não é, professor Cassiano, já bem mais relacionado de forma direta, né, com essa revolução tecnológica que está acontecendo, né? Hoje nós sabemos que existem sistemas de informação, grandes indústrias, né, transnacionais, elas gerenciam a produção, por exemplo, a Nestlé, ela gerencia a produção, se eu não me engano, da Suíça. Né? Nos escritórios da Suíça, ela consegue gerenciar todas as fábricas que existem no mundo inteiro. Então, os gestores na Suíça, eles podem tomar alguma decisão que pare uma produção em qualquer lugar do mundo. Na área no sistema Toyota de produção, né, nas ciências sociais, a gente chama toyotismo, então nem se fale, né? Os profissionais altamente qualificados, que têm que manusear ilhas de robôs também, né? Eles podem parar a produção a qualquer momento, quando conseguem identificar pequenas variâncias, né, de medições, às vezes, de peso de peças e assim por diante. Então, é uma realidade, já chegou, não é, professor Cassiano? Professor Cassiano, como não temos perguntas, eu vou passar a palavra para você, para a sua fala final, 1 minuto aproximadamente, e depois eu faço os agradecimentos e a gente finaliza. Bem, eu espero ter contribuído, né? Professor Cassiano, só uma última pergunta que fizeram aqui, antes de você, a palavra final. Na tua opinião, quais são as profissões do futuro? As profissões do futuro são aquelas profissões que vão focar nos 3 pilares que são os pilares da sociedade 5.0, que vão focar em qualidade de vida, que vão focar em inclusão e vão focar em sustentabilidade. Então, se você trabalha e no seu trabalho você tem um desses 3 pilares, ou melhor ainda, os 3, você está no trabalho certo. Então, a gente consegue desenvolver em qualquer área, né? O professor falou aí, por exemplo, em hotelaria, em hospedagem. Né? Então, é uma área das inúmeras, por exemplo, que a gente pode estar trabalhando com a questão de prover qualidade de vida, prover sustentabilidade, prover inclusão. Não é? Porque as profissões do futuro são as profissões das soft skills. Elas desenvolvem habilidades e elas se preocupam com o bem-estar do ser humano. Então, tenha certeza que se você tem uma profissão que ela se preocupa com o bem-estar do ser humano, você nunca vai sair do mundo do trabalho. Perfeito. E entra naquela questão do profissionalismo, né? Independente do curso que você escolher, você pode ser um grande profissional, você pode se profissionalizar, levando em consideração esses 3 eixos que o professor Cassiano citou. Obrigado, então, professor Cassiano. Minuto final para a sua fala final, sua mensagem final, por favor. Agradeço aí a oportunidade, espero ter podido contribuir com a temática, fomentado as discussões, né, fervilhado os neurônios de vocês, para que vocês possam, então, observar os caminhos disponíveis, o que a gente já evoluiu até aqui e para onde é que a gente vai, né, para onde é que o mundo está indo. Então, certamente, é algo que a instituição ela se preocupa muito em dar esse direcionamento, né, em querer o melhor para toda a sociedade alagoana. E eu fico muito feliz de ter tido permissão para contribuir um pouco nessa temática tão importante e me coloco à disposição para o que precisarem. É isso. Obrigado. Professor Cassiano, então, muito obrigado. Muito obrigado também ao professor Rodolfo, professor Tiago, que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado ao pessoal do departamento, né, de comunicação e eventos, com a Luciana, com a outra profissional, que eu esqueci o nome dela. Lembra quem é a outra profissional que está aqui nos bastidores? Me desculpe, mas muito obrigado a você também, que está contribuindo aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado pela participação. A nossa intenção é sempre deixar essas palestras gravadas, né? Elas ficam no canal YouTube do IFAL, né? Para que as pessoas possam acessar, porque o tema é importante, o tema é atual e assim por diante. Muito obrigado a todos e a todas, em nome da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Alagoas. Professor Cassiano, valeu e até a próxima, pessoal.